Olá, meus campeões! Vamos começar aqui mais um episodinho? Dá continuidade aí à saga da minha missão. Então, eu estou em Queimados, faltando alguns meses para voltar para casa. Companheirinhos São Paulino Paulista. Então, lembra que eu cheguei na área para transferência de emergência? Fiquei com ele ali, uma transferência, quase duas. Faltou um pouquinho para dar duas, né? Porque eu cheguei no meio de uma. E depois ele foi embora e chegou meu último companheiro ficar uma transferenciazinha ali comigo pra me matar depois. Fui morto por um americano. Mas a gente já vai chegar lá. O presidente agradeceu a minha ajuda. Sabe com essas transferências de emergência aí? Meio que já tinha ficado certo, sem combinar, de que eu ia dar um grau, dar uma ajudinha aí pro presidente. Situações complicadas que ele podia estar contando comigo aí para uma transferência de emergência. Então, é isso. Tive duas transferências normais, o resto de emergência. E o presidente falou assim: Helder, obrigado pela ajuda, tem alguma coisa que você queira, que eu possa ajudar você? Falei assim: presidente, eu, assim, não almejo muita coisa não, mas assim, eu queria ser treinador na minha última transferência. Então isso era uma outra coisa que assim, eu nunca tinha almejado ser assistente, não, nunca passou pela minha cabeça. Se fosse chamado, beleza, talvez, né, ia ser uma experiência, ia aprender com o chamado, mas não era um negócio assim, que eu tava almejando. Mas eu queria treinar alguém, sabe, chegar um elder novinho, poder passar todas as coisas, ensinar ele, treinar, ia ser bacana, ia ser experiência. A gente chama de filho, né, meu filho na missão, então eu ia querer ter um filho na missão. Então estava eu ali na minha nova área com o Elder Amendoim, lembra? Já comentei algumas coisas no áudio passado sobre Queimados. Mas Queimados, para quem não conhece, é uma cidade assim bem interior, então assim, é bastante mato. Você tem uma ruazinha principal ali asfaltada, pelo menos na época, tô dizendo. E o restante é ruazinha de chão, mato. Você vê muito cavalo, então assim, eu nunca tinha visto tanta gente usar o cavalo no dia a dia para andar, para se deslocar, como eu vi em Queimados. E olha, assim, eu sou do interior também, assim, né, cidadezinha pequena também. Você via na rua assim, ali em Queimados, o pessoal vendendo galinha, sabe? É bem coisa de interior. E chegando na área nova, você tem que se apresentar, o pessoal quer te conhecer, daí meu companheiro já falou, ele tem 20 irmãos, o pessoal fica impressionado, você tem que contar sua história novamente. É isso, né? Toda área que você chega, você tem que se apresentar, você tem a pessoa te conhecer e começar ali meio que do zero e vai, né? Por isso assim, a gente não gostava muito de transferência, que você chega, fica uma transferência e vai embora. Você não desenvolve, né? Você não conhece as pessoas não te conhecem, você não conhece a área, você não conhece os pesquisadores e de repente, já foi embora. Então, pelo menos ele precisa, pelo menos duas, né? Pelo menos duas transferências. Uma pergunta que eu escutava bastante também sobre minha família. Nossa, e a sua casa é grande? Quantos banheiros tem? Tô contando aqui de cabeça para eu lembrar como é que era a minha casa. Vamos pedir ajuda ali pro Doutor Estranho novamente? E voltar um pouquinho no passado que eu tenho que contar isso aí. Meu pai tava com a minha mãe, mas ele não podia casar. Lembra que eu falei? Bombeiro não pode estar casado, ter filho, ter empresa. E ele tava fazendo o curso de oficiais do bombeiro, então ele não podia casar por enquanto. Então minha mãe morava ali na casa da minha avó, da sogra dela, enquanto meu pai estava lá no Rio de Janeiro fazendo o curso de oficiais. Aí quando ele chegou, casaram, daí eles foram morar numa casa que meu avô emprestou para eles, que meu avô deixava de aluguel, sabe? Eles moraram lá, uma casinha de madeira, era a casinha da vaca que eles diziam. Deviam ter colocado vaca para morar lá algum tempo anterior. Então meu pai pegou ali no terreno, construiu a casinha dele, né, depois de casado, e a gente morou pouco tempo ali na casinha de madeira, já migramos para a casa que ele construiu, a casa bacana. Mas foi construindo ao longo do tempo, demorou. E era só eu e minhas duas irmãs, lembra? Aí conforme meu pai foi adotando, daí ficou eu e meu irmão, depois mais alguns irmãos, depois começou a acumular, depois vai beliche. Aí lá na nossa casa tinha duas salas, uma sala de visitas e uma sala interna ali que era pra gente assistir TV e tal. Aí aquela sala de TV já virou quarto e a sala de visitas virou a sala geral. Então a casa tinha 3 quartos, dos meus pais e mais 2, 2 salas, uma cozinha e uma copa, que é... Quem tá ligado, a copa é onde você janta, tem a mesa e na cozinha você só cozinha. Com 2 banheiros e uma garagem. Aí conforme ele foi adotando, aquela garagem virou quarto, ele fechou as paredes ali e virou um quarto com mais um banheiro.
E daí aquela sala já virou outro quarto. Aí adota aqui, adota ali, começou a aumentar, e a beliche pra cá, beliche pra lá, começou a ficar apertado. E nessa época ele já tinha a escolinha dele, então ali na frente, no terreno, o terreno era grande, tá? Ele foi comprando os terrenos do lado e foi fazendo a escolinha, mas a gente morava ali dentro do terreno da escola. Então ele construiu um prédio para a escola nos fundos, um prédio de 3 pavimentos. E o plano dele foi então a gente morar lá no pavimento superior, lá de cima, e e demolir aquela casa ali da frente para virar escola também. Então a nossa casa oficial mesmo, de família grande, foi lá em cima da escola. Olha, de cabeça contando, eu acho que tinha 9 ou 10 quartos na casa. E eu acho que 5 banheiros, se eu não me engano. Mas a maior parte da minha vida eu morei lá naquela casinha da frente, né? Antes de mudar pra cima, porque toda a minha história de infância tava lá naquela casa, que já foi demolida até. Virou escola agora, construiu outro prédio lá. Eu acho que a gente se mudou mesmo para aquele pavimento superior, grande, lá por 2003, eu acho. E eu fui pra missão em 2005, então morei lá 2, no máximo 3 anos. Aí fiz missão, cheguei da missão, fiquei mais 1 ano ali em casa e já casei. E agora lá é escola só. Eles mudaram, foram morar numa chácara. Também construíram uma casa grande lá, mas alguns filhos já tinham casado, alguns já estavam na missão, então a família já começou a reduzir. Então o auge mesmo da família grande foi naquele prédio. Muito bem, obrigado, Doutor Estranho, vamos voltar ali pra missão. Uma vez estava eu e o Elder Amendoim lá andando na rua e tudo dava dando errado. As lições marcadas, o pessoal não estava em casa. Membros que falaram que iam sair com a gente para acompanhar não tinham ido. E tinha um monte de mulher que, assim, durante o dia, geralmente está só mulher em casa, a maioria. Então a gente não podia estar ensinando porque não tinha homem com a gente. Porque lembra da regrinha lá? Tinha que ter um terceiro homem para acompanhar a gente nas lições. Aí meu companheiro, o Amendoim, se estressou com a situação, assim, depois de sei lá quantas casas já que a gente tinha passado e não podia entrar porque não tinha homem com a gente. Ele gritou assim alto na rua: "Nós precisamos de homem!" Cara, na hora ele já se arrependeu de ter dito isso, cara, assim, pega malzão, hein? Pra quem não tá ligado do que ele tá falando, fica difícil. Bom, eu lembro que eu passei uma fominha também nessa época, porque eu já tinha gasto todo o meu dinheiro da mesada lá em Galeão. Que isso, veio a transferência, eu vi que eu não ia ser transferido, beleza, eu fiz lá a minha compra do mercado, gastei todo o dinheiro. Comprei um monte de comida, daí pá, transferência de emergência. Assim, transferência de emergência, você não consegue ficar carregando muita coisa não. Você já tem a sua mochila de costas enorme e 1 ou 2 malas para carregar, então é isso. Eu não conseguiria carregar a minha comida comigo. Sabe, leite, pão, todas essas coisas, e ficou tudo na casa. Então assim, eu saí, deixei tudo em Galeão pro meu companheiro. E quando eu cheguei em Queimados, não tinha nada. Então assim, o cara que foi pra Galeão ficou com toda a minha comida lá pra ele, o meu companheiro gaúcho, pra eles aproveitarem. E quando eu cheguei em Queimados, pá, passando fome. Ah, caramba. E um detalhe sobre as transferências, cara, é um negócio que eu não gostava até hoje. Eu sou o cara que vacila, hein? As transferências, elas eram num dia. Então, quando eu cheguei na missão, o P-Day, o dia de descanso, era na segunda. E as transferências, eu acho que eram nas quartas. Aí acabou que o presidente transferiu o P-Day para quarta-feira e as transferências continuaram na quarta. Então, acabou que acumulava os dois. Quando era dia de transferência, você estava usando o seu próprio P-Day, né, o dia de descanso, para ser transferido. Não tenho certeza, mas eu acho que as conferências de zona também eram nos P-Days. Conferência de zona é quando junta todos os missionários daquela região ali, o presidente chega ali na área e dá um treinamento, né, bacana. Mas ficava chateado porque assim, cara, já é pouco tempo para descansar, né? Quem sabe de missão, a gente rala a semana inteira, porque é isso, é tempo integral. Então você tem uma rotina que, para quem não tá acostumado, é bucha. Eu confesso que pra mim não foi um choque tão grande, porque eu já estava acostumado ali, acordava bem cedão para ir pro colégio militar, já tinha uma disciplina do colégio militar e do meu pai ser militar e de ter 20 irmãos, então assim, meio que foi suave, mas assim, me colocando no lugar dos meus companheiros, de todos o restante dos missionários, eu imagino assim que é difícil, sabe? Você chega numa rotina aí que você tem horário para acordar, aí você tem certinho, todos os minutos contados, você tem que tomar banho, se arrumar,
estudar, fazer o outro estudo, se arruma, sai pra rua, ensina, vai pro almoço, tem que ter tantas lições, as metas do dia, cumpre com elas, chega em casa, tem tanto tempo para se arrumar, fazer alguma outra coisa que eu não lembro, planejamento do próximo dia e dormir, tá o horário, outro dia tá o horário para acordar e vida que segue por 2 anos assim, né? Então não é como um trabalho, né? Bem mais puxado. E daí quando você tem um dia de descanso, você fala assim, a gente tem um dia de descanso, é quarta-feira. Não é o dia. Eu não lembro exatamente que horário que a gente começava a trabalhar, mas eu não sei, 4, 6 da tarde? Entre 4 e 6 da tarde, alguma coisa assim. Então normal, acorda cedo, faz os estudos, tudo normal. E daí da hora do almoço até as 4, 6 da tarde, a gente podia fazer o que a gente queria, assim, dentro das regras. Não pode sair fora da sua área. Se você for sair da sua área, você tem que pedir autorização. Em nenhuma hipótese você pode sair da área da sua missão. Então, tô em Queimados. Meu pira, vou fazer em Queimados. Se eu quiser ir para Madureira, tenho que pedir autorização. Quero ir para a zona norte do Rio? Não posso, não é nossa missão. A única coisa que o presidente liberava, que não era nossa missão, era o Cristo Redentor. E o centro do Rio, lá onde eu falei, Uruguaiana, Parmê, então lá era o centro do Rio, também não era parte da nossa missão, ele autorizava. Fora isso, tem milhares de regras na missão ali que você tem que cumprir. Então, assim, seu dia de descanso está limitado por várias regras também. Então, né, mas pelo menos fugir um pouco da rotina. Aí quando chega ali transferência, você não tem todas as quartas-feiras disponíveis, porque quando tem transferência, você vai ter que sair e correr lá para ser transferido, daí mudar de área, você vai passar a transferência inteira ali arrumando mala. E indo para o centro de transferências ali, que geralmente era Madureira, para receber seu companheiro novo. Para quem não é membro, assim, não conhece a rotina dos missionários, ou até se mudou, eu não sei quantas coisas que mudaram na missão hoje, mas na minha época, só podia estar ligando para casa 2 vezes no ano. Eu acho que hoje você pode ligar toda semana, né? Não tenho certeza. Então as ocasiões que você podia estar ligando para casa era o Natal e o Dia das Mães. E podia falar por 45 minutos. E só podia estar ligando para a família também, não pode ficar ligando para amigo e tal, não. Liga para a família ali. O restante da comunicação que você pode ter é por e-mail, todos os pídeis. Você vai ali na Lan House passar um e-mail para casa. Também limitado, tem regras aí, né? Você só podia mandar e-mail para sua família. Não pode ficar mandando e-mail para amigos. É família e o presidente. Aí carta era liberado, você podia mandar carta para quem se quisesse. Cartas a gente só recebia quando tinha alguma reunião de missionário, assim, conferência de zona, transferência, entrevistas que o presidente fazia também com a gente. Trazia as cartas para entregar pra gente. Cara, eu nem sei se hoje carta ainda é um negócio na missão. Não sei se alguém ainda manda cartas. Caramba. Mas carta era um negócio que a gente esperava ansioso. Uma carta, uma caixinha de casa com algumas coisas, guloseimas. Para quem não tá habituado também com a missão, tem uma coisa que eles falam que é tranque o seu coração. Sim, seu foco na missão é na obra missionária e namoro, né? Vai complicar. Então, você é incentivado a não ter nenhum sentimento pelas mulheres que você encontra na missão, moças e tal, e nem ficar perdendo muito tempo com namorada em casa, mandando mensagem, tendo saudades. Então, eu tive uma namorada ali antes da missão por 1 ano, 1 ano e meio, então eu terminei o namoro para ir pra missão tranquilo. É verdade. Lembra que eu falei que eu tava focadaço, sempre quis ir pra missão e não queria perder o foco. Então tinha um cara que saía com a gente na missão, era ex-missionário, e um dia ele contou um episódio que aconteceu com ele. Ele falou, porque eu tava na rua e de repente a mulher perdeu a carteira dela, ela me acusou e depois a polícia ela chamou a polícia pra gente e queria achar a carteira dela, a polícia fez uma revista em mim, e assim, eu tenho que lembrar que essa história que ele contou pra gente levou o dia inteiro, porque ele saiu com a gente ali desde depois do almoço e voltou pra casa só de noite. E assim, ele ficou o dia inteiro contando essa história pra gente. E detalhes, tá? Eu não vou contar os detalhes, senão assim vai um episódio só pra contar essa história. E por que eu tô contando ela?
que a história é toda complexa, e ele foi falando cada detalhe, a gente fazia pergunta, ele respondia, e falava empolgado, animado, e daí a história era o quê? A velhinha perdeu a carteira, acusou o missionário, acusou ele, e ele falava o nome dos lugares na missão dele, e daí ela chamou a polícia veio, queria revistar ele falou que não ia ser revistado. Aí acabou que a polícia quis revistar e não achou nada, e daí quis revistar a bolsa, não achou nada. Aí ele falou pra polícia, revista ela aí pra ver se não tá com ela tá aí me acusando. E daí a mulher falou, não tá comigo, tá, se quiser pode revistar. E quando a polícia revistou ela, tava na bolsa dela, ela pediu 1000 desculpas. Chamou eles pra ir na casa dela pra visitar, porque ela ia dar um lanche pra eles como pedido de desculpa. E chegando na casa da mulher, ele olhou assim na estante, ela tava lá fazendo a comida, ele falando os detalhes. Enquanto ele e o companheiro estavam na sala, olhando na prateleira ali, tinha um reloginho. E daí ele falou, de repente eu escutei o reloginho fazer assim, pipipi, pipipi, pipipi. Aí eu acordei, cara, era um sonho. Cara, pensa em alguém que iria cometer um assassinato ali. O safado passou o dia inteiro enganando a gente com aquela história, cara. Sabe quando você pensa assim, cara, você passou o dia inteiro empolgado com aquela história, querendo saber o final, porque ele falou, no final vocês vão ver o que aconteceu. E daí quando chega no final era uma mentira? O cara tava zoando, trollando a gente, cara. Talvez tenha mais graça pra gente que passou o dia inteiro escutando aquilo do que eu resumindo essa história aqui. Bom, um dia tava eu e meu companheiro andando ali na rua, em Queimados, e um cara tava lá na frente, e até meu companheiro falou, cara, eu acho que ele tá bêbado, olha ali o cara andando todo torto ali, tipo. E de repente o cara caiu no chão. A gente apressou o passo pra alcançar ele, e quando eu olhei no chão, o cara tava tendo convulsão. E daí, já na hora, larguei minha bolsa, fui ajudar o cara a levantar a cabeça dele ali do chão, virar ele de lado. E assim, eu percebi que não tinha cheiro nenhum de álcool, cara. É isso, cara, a gente fica julgando, cara. Depois a gente fica, você fica com remorso do caramba. Pensou, cara, eu julguei o cara, ele tava bêbado, o cara tava passando mal e teve uma convulsão no chão. Aí virei ele de lado, porque ele tava babando, não queria que se afogasse. Eu já tinha lido, assim, você não é profissional, na missão, você tem que fazer o que você consegue. Passou alguém perto também, olhando já curiosão, falei, liga ali pra ambulância. Eu já levantei a cabeça do cara ali do chão, coloquei a bolsa embaixo, e virei o cara de lado. Que eu tinha visto a queda, então assim, eu já sabia de treinamento ali do colégio militar também, é isso, o pessoal cai no chão, tem um acidente, você não mexe. Mas como eu vi a queda, eu vi que o cara não lesionou nada, então eu fui lá, mexi, virei ele de lado e tal. E chegou um pastor ali andando na rua também, e o cara pegou o cara pela cabeça e começou a exorcizar o cara. Eu pensei que você tá de sacanagem comigo. A população, que já tinha juntado uns 10 ali ao redor, já expulsou o cara. Sai daqui, seu louco. O cara tá tendo uma convulsão, você tá ali exorcizando, cara. Aí depois de uns minutos começou a passar, o cara começou a ficar um pouco mais calmo. Aí eu peguei a bolsa do cara que tava caída ali no chão e coloquei um cartão da amizade dentro e daí a gente foi embora, Já tinha bastante população, a ambulância já tava chegando, então a gente foi embora. Muito bem, agora a gente vai à saga do final da minha missão. É uma novela e olha assim, provavelmente a gente já tá no minuto 20 quase aqui, não dê tempo de terminar hoje, então vamos que eu vou contar essa história pra vocês. Essa é uma história de amargar. Lembra que eu comentei pra vocês ali, tinha a Sister... Não lembro se eu dei nome pra ela, eu dei nome, acho que não. Vou chamar ela de Sister Juvenil. Ela era um pouquinho mais infantil ali do que a gente esperava. Uma informação ali que eu soube depois, mas que vai ajudar a contextualizar aqui. Essa Sister Juvenil, ela tinha vindo de uma transferência de emergência lá de Petrópolis. Que a nossa casa de missionário lá de Alto da Serra, ela era de Sister, virou de missionário e depois virou de Sister de novo. Então, se eu não me engano, ela passou lá na minha área depois de mim. Isso, foi isso mesmo. Não logo depois, mas depois que eu passei lá por Alto da Serra. E a transferência de emergência foi porque ela se apaixonou por um membro. E o presidente teve que tirar ela de lá. Tá, aí ela tava ali em Queimados com a gente. E eu comecei a ficar desconfortável, porque era reunião sacramental.
A gente sentava ali com os nossos pesquisadores, ela sentava com os pesquisadores delas, e a Sister Juvenil não parava de ficar olhando. E ficava olhando, pensei, cara, chato, cara, que isso? Aí esse rapaz da historinha do relógio ali, ele percebeu e falou, Helder, tá te querendo. E eu pensei, cara, eu já tava desconfiando mesmo que era alguma coisa relacionada a isso, daí ele fez a piada. Se eu soubesse dessa história na época ali, de que foi transferido de emergência por conta de se apaixonar por um membro, eu já ia meio que sacar na hora qual que era dela, mas não sabia. Aí eu vi essa situação, cara, pensei, cara, fica chato pra caramba, né? Falei com a companheira dela em um outro momento, eu falei assim, olha, sister, dá uma conversada aí com a sua companheira, porque o comportamento dela tá meio estranho, entendeu? E fui na lata ali, ó, falei, ó, o membro que tava ali do meu lado falou, ó, a sister tá te olhando ali, tá te querendo, entendeu? Eu falei, eu não quero uma situação dessa. Belezinha, resolve isso aí pra mim. Então a sister conversou com a companheira dela, mas assim, resolveu, assim, pouco, tá? Deu uma melhorada, assim, no comportamento, mas não resolveu tudo. Ainda ficava ali, né, querendo chamar atenção, fazia coisas pra chamar atenção. E eu ignorava. Bom, aí um dia o nosso LZ, tá, nessa época eu era LD, então, lembra? LD das Sisters, líder de distrito. E o nosso líder de zona me ligou e falou assim, Helder, vocês têm que passar menos tempo com as Sisters, menos contato com as Sisters. Assim, obviamente, né, aquela acusação ali de que pode ter alguma coisa. Eu falei, como assim? O que isso quer dizer? Eu falei, eu não tenho contato quase nenhum, o contato que a gente tem é o natural, do dia a dia. Ele falou, qual que é o contato que vocês têm? Eu falei, a gente almoça na mesma casa, porque então a gente era duas duplas da mesma ala, tá? Ala Queimados. Mas a gente dividiu a área no meio, então, né, metade da área era nossa, e daí tinha a linha ali onde a metade era delas. Mas o almoço era no mesmo lugar, as irmãs decidiram ali na Sociedade de Socorro. Sociedade de Socorro é a reunião das mulheres, tá? Pra quem não sabe. Na igreja. E daí as irmãs decidiram assim, olha, o almoço a gente decidiu que sempre vai ser na mesma casa, que daí é mais fácil pra irmã fazer almoço para os 4 missionários do que, né, ter duas irmãs, uma para dar para as sisters e outra para os missionários, então, para os elders. Então a gente decidiu assim, daí beleza, falei, a gente almoça na mesma casa e tem as reuniões de distrito, de treinamento que eu dou, e a gente participa na mesma sacramental. Fora isso, a gente não tem mais contato. Aí ele recolhendo essa informação, num outro dia a gente recebe a ligação do presidente. O presidente falou, Helder, eu quero que vocês não almocem na mesma casa que as sisters. Eu falei, como assim, presidente? Eu já saquei, o LZ ali repassou o presidente, e o presidente tá preocupado que a gente possa estar tendo alguma coisa com as sisters. Provavelmente o presidente já deve estar ligado no comportamento daquela sister também, né? Mas assim, cara, né, pensa em mim como 2 anos de missão que eu já tinha passado ali com o presidente e tudo que eu fiz na missão, né? Assim, não fazia parte do meu comportamento aquilo, né? Mas tá bom, o presidente queria que a gente separasse o almoço, a gente falou para as irmãs, a gente não vai mais poder almoçar junto com a Cis, a gente vai ter que ter mais irmãs para dar o almoço e distribuir. As irmãs não gostaram, daí a gente resolveu com as irmãs de que as sisters iam tal hora e a gente tal hora. Então era assim, meia horinha pra sister comer, meia horinha pra gente comer depois. Porque não tinha irmã suficiente para dar almoço, né, pra várias vezes. Era melhor que ficasse do mesmo jeito, só que daí a gente não encontrava com as sisters, resolvia o problema que o presidente queria. E o presidente ficou satisfeito com essa resolução que eu passei pra ele ali. Tá, inclusive teve um probleminha aí de almoço uma vez, que nessa de fazer essas mudanças, acabou tendo 2 almoços num dia. É o problema que todo missionário quer, né? 2 irmãs acharam que aquele dia era o almoço dos missionários e fizeram comida pra caramba. Imagina, você faz almoço pra você, sua família, ainda mais pra mais 4 missionários. Então ia ter comida pra caramba. E daí, de repente, a gente foi almoçou numa casa. E de repente a outra irmã ligando pra gente, falando, vocês não vêm pro almoço? Eu falei, o almoço é aí hoje? Hoje é o almoço aqui, ó, tá pronto, vê, senão vai esfriar e tal.
Cara, eu falei para as sisters, elas falaram, não, a gente acabou de comer aqui na primeira irmã e a gente não vai conseguir comer na outra. Daí, pois é, cara, daí assim, a gente foi, comeu naquela primeira irmã depois que as sisters saíram e fomos para outra irmã comer também. Então assim, aquele dia foi abastado em almoço. Muito bem, daí de repente, tá, fora isso, depois que passou alguns dias, o presidente ligou de novo e falou assim, Helder, eu não quero mais que você faça treinamento de distrito com as sisters. Falei assim, como assim, presidente? A gente faz reunião na capela. Daí ele, não quero que vocês façam reunião de distrito com as sisters sozinhos e tal. Se vocês forem fazer, vai ter que ser com um membro. Aí, eu pensei, cara... Tá bom, aí eu fui lá, consegui, o líder da obra foi com a gente fazer a reunião de distrito, cara, imagina, aí ele sacou na hora, ele falou, o presidente tá desconfiado, eu falei, pois é, cara, sei lá o que tá acontecendo. Aí um membro participando da reunião de distrito com a gente, ele já tinha sido missionário, então ele até gostou, ele falou, tá bacana, nossa, relembro da minha missão, tá, nostalgia. Mas também não passou outra semana, o presidente já falou, não, nem com membro, nem nada, não vai fazer mais reunião de treinamento de distrito com elas. Eu falei, presidente, mas daí, então, tipo, eu não sou mais líder de distrito, então? E também já aproveitei e falei, presidente, você tá acusando que a gente tá fazendo alguma coisa? Ele, não, é prevenção e tal. Tá. Aí ele falou, não, mas você ainda vai recolher as metas delas. Eu pensei, tá, eu vou fazer uma ligação e recolher as metas, tá bom. Né, recolher as metas e repassar pro líder de zona. Era o que eu ia fazer. Eu falei, tá bom, né. Daí já comecei a ficar chateado, cara, tá terminando minha missão ali, faltava mais uma transferência ali pra frente. E essas coisas acontecendo. Mas não passou muitos dias... O líder de zona falou, Helder, pode ficar tranquilo, não se preocupa com os números das sisters que a gente vai pegar os números com ela, então assim, vocês não podem ligar para as sisters também. Depois assim, pronto. Já tava ficando chata essa situação, cara. Almoço, daí não faz mais treinamento só com membro, depois cancela nem com membro, aí eu ia ligar para receber os números, agora não posso mais nem ligar para receber os números. Então tá bom, um belo dia eu fui fazer divisão com esses líderes de zona. Então meu companheiro ficou ali em Queimados com um líder de zona e eu fui lá para a área dos líderes de zona trabalhar com aquele Helder Churrasqueiro, lembra que eu falei o nome dele? Helder Churrasqueiro, já tinha passado inclusive ali em Queimados, né? Então tá bom, dormimos, né, no outro dia seguinte, geralmente o que a gente fazia era acordar, se arrumar, você faz o estudo de companheiro ali na divisão ainda, e depois ali antes do almoço você vai desfazer a divisão, volta com o seu companheiro. Então nessa de manhã ali, tal, me arrumei, fui fazer o estudo, peguei o livro de mão, estudei e tal, daí eu vi que tinha uns álbuns de foto do Helder ali. Eu vou ler o dia do meu diário, eu vou ler uma página aqui pra vocês. Ó, tá escutando meu diarinho aqui? 5 de junho de 2007, terça-feira. O título do dia é o nome do companheiro do churrasqueiro, : A Descoberta. Estive vendo os álbuns de fotos do Helder, companheiro do churrasqueiro. Eu chamar ele de companheiro de churrasqueiro, né? Parece o irmão de Jared. Mas é que eu já vou nomear ele, né? Preciso nomear ele depois. Bom, eu estive ali vendo os álbuns de foto dele. Teve uma coisa muito interessante que descobri. O safado, desde o primeiro dia que estou em Queimados, vem me perturbando. Não ligue muito para as sisters, não fale muito com as sisters. Ficou só de olho. Perguntei pro churrasqueiro se tem a ver com os outros, e ele contou que o amendoim e o cara que tinha vazado ali, lembra? O cara que vazou dali, que a mulher apaixonou nele, né? E o marido queria matar eles. Então, o amendoim e aquele companheiro dele foram muito amiguinhos delas. Por isso, né, o companheiro dele estava pegando meu pé. Mas andei olhando um álbum de foto dele e só de fotos dele com a sister juvenil. Ou fotos só dela. E a primeira foto do álbum
é dele com ela de rostinho colado. Opa! O que explica que no P-Day que fomos no centro, né, esse Elder e ela conversaram muito e ele comprou um chocolate para ela. E quando eu falei mal dele no nosso distrito, aí ó, eu falando mal do cara, a Sister Juvenil disse, não fala assim do meu amigo. E outro dia ela até soltou que tem um trato com ele que é secreto. Que safado! Não era preocupação, era ciúme. E o safado falou querendo jogar a culpa na gente. Meus amigos, eu vou deixar vocês com essa, que no próximo episódio eu vou contar essa história. Não é assim que termina a novelinha? Com suspensezinho? Pra ser desenrolado no próximo episódio? É isso. Vou ficando por aqui e até a próxima. Fica com essa aí pensando.